Olá, seja bem-vindo à Universidade do Bitcoin e esse vídeo foi feito para você que quer começar a investir em criptomoedas, mas não sabe por onde começar. Eu vou te dar 5 passos sobre o que você precisa saber antes de comprar sua primeira criptomoeda. Então, se você quiser saber mais, fica nesse vídeo. Pode rodar a vinheta. Galera, bom, você já deve ter percebido que as criptomoedas estão pegando fogo e muitos investidores eles estão procurando maneiras de lucrar com essa sanção. Então as criptomoedas como Bitcoin e Ethereum elas vão diminuir por um tempo e depois elas sobem mais alto. É só olhar o histórico de cada uma delas. E muitas outras moedas digitais populares também estão fazendo isso. Alguns traders experientes especulam sobre criptomoedas já há algum tempo, mas se você for novo no mercado e estiver procurando uma parte desse mercado, esse vídeo foi feito para você. A gente vai ver como começar a investir em criptomoedas e o que você precisa saber e observar nesse mercado. Em primeiro lugar, se você deseja investir em criptomoedas, precisa ter a maior parte das suas finanças em ordem. Isso significa que é importante ter um fundo de emergência, um nível de dívida gerenciável e também, idealmente, um portfólio diversificado de investimentos. Ou seja, seus investimentos em cripto, eles podem se tornar mais uma parte do seu portfólio, que vai ajudar a aumentar os seus retornos totais. É importante você prestar atenção a essas coisas que eu vou falar aqui. As 5 coisas que eu separei para vocês. A primeira é importante você entender no que você está investindo. Como faria para qualquer investimento, é importante entender exatamente no que você está investindo. Então, se você estiver comprando, por exemplo, ações, é importante você ler o prospecto e analisar as empresas cuidadosamente. Planeje fazer o mesmo com qualquer criptomoeda, né? Porque existem literalmente milhares de criptomoedas hoje. Todas funcionam de maneiras diferentes e novas moedas estão sendo criadas todos os dias. Então você precisa entender o caso de investimento para cada negociação. No caso de muitas criptomoedas, elas não são apoiadas por nada, nem ativos tangíveis, nem, por exemplo, um fluxo de caso. É o caso, por exemplo, do Bitcoin, por exemplo, onde os investidores eles dependem exclusivamente de alguém que pague mais pelo ativo do que pagou por ele, né? Do que alguém pagou por ele. Em outras palavras, por exemplo, ao contrário das ações, onde uma empresa ela pode aumentar os seus lucros e gerar retornos para você dessa maneira, né? Muitos ativos de criptografia, eles devem confiar no mercado. Então, no mercado se tornando mais otimista e otimista para você lucrar. Algumas das moedas mais populares vão incluir o Ethereum, a Cardano, XRP, Solana, Avalanche também foi outra moeda de sucesso, né? Todas essas foram moedas de sucesso. Portanto, galera, antes de você investir, entenda o potencial positivo e negativo, né? Se o seu investimento financeiro não for lastreado em um ativo ou fluxo de caixa, às vezes pode acabar não valendo nada. Segundo, lembre-se, o passado é passado. Um erro que muitos novos investidores eles cometem é olhar para o passado e extrapolar isso para o futuro. Sim, o Bitcoin ele custava valendo, já custou centavos, mas agora ele vale muito mais. A questão chave é, esse crescimento ele vai continuar no futuro, mesmo que não seja tão meteórico? Então essa pergunta você tem que se fazer. Os investidores eles olham para o futuro, não para o que o ativo fez no passado. O que vai impulsionar, por exemplo, os retornos futuros, né? Os traders que compram uma criptomoeda hoje precisam dos ganhos de amanhã, então não dos de ontem. Terceiro, observe a volatilidade, ou seja, os preços das criptomoedas eles são tão voláteis quanto um ativo pode ser. O que significa volatilidade? Significa que, por exemplo, vou falar de uma forma grotesca. Hoje o Bitcoin está valendo 20 mil, amanhã ele está valendo 24 mil. Significa essa variação, essa oscilação, né? Então, observe a volatilidade de cada ativo. Eles podem cair rapidamente em segundos, e nada mais do que, por exemplo, um boato que acaba se mostrando infundado. Isso pode ser ótimo para quem é trade, para nós traders, que a gente pode executar negociações muito rápido, ou
quem tem uma sólida compreensão dos fundamentos do mercado, né? Como o mercado ele acontece, como o mercado está tendendo, né? E para onde ele pode ir. Para os novos investidores, sem essas habilidades ou os algoritmos de alta potência que direcionam esses negócios, é um campo minado. Então prestem atenção. A volatilidade é um jogo para os traders que estão acostumados com o mercado. Um novo investidor, ele pode ser facilmente esmagado pela volatilidade. Isso porque a volatilidade, ela abala até mesmo os traders e vai abalar especialmente os iniciantes que ficam com medo. Enquanto isso, outros traders, eles podem intervir e comprar barato. Em suma, pessoal, a volatilidade pode ajudar os traders mais avançados a comprar na baixa e vender na alta, enquanto os investidores inexperientes, eles compram na alta e vendem na baixa, perdendo dinheiro. 4 é gerencie seu risco. Se você está negociando qualquer ativo no curto prazo, você precisa gerenciar o seu risco. Isso pode ser especialmente verdadeiro com os ativos voláteis, como as criptomoedas. Portanto, como um trader mais novo, você vai precisar entender melhor uma forma de gerenciamento de risco e desenvolver um processo que vai ajudar a mitigar as perdas. E esse processo ele pode variar de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, o gerenciamento de risco para um investidor de longo prazo pode simplesmente nunca vender, independentemente do preço. Então, a mentalidade de longo prazo ela vai permitir que um investidor mantenha a posição por um período maior. Já o gerenciamento de risco para um trader de curto prazo, no entanto, ele pode está definido regras rígidas sobre quando vender ou quando o investimento caiu 10%. Então, um trader ele segue rotineiramente a regra para que um declínio relativamente pequeno não se torne, por exemplo, uma perda gigante. Os traders mais novos eles devem considerar reservar uma certa quantia de dinheiro de negociação e usar apenas uma parte dele, pelo menos no início. Então, se uma posição ela se mover contra você, você ainda vai ter dinheiro em reserva para negociar mais tarde. O ponto final é que você não pode negociar se não tiver dinheiro. Então, é importante manter algum dinheiro em uma reserva. Isso significa que você vai ter sempre uma banca para financiar suas negociações dos seus traders. É importante o gerenciamento de risco, mas isso vai ter um custo, né, emocional. Por exemplo, vender uma posição perdedora dói, mas isso vai poder ajudar a evitar perdas maiores mais tarde. 5. Não invista mais do que você pode perder. É importante evitar colocar o dinheiro que você precisa, pessoal, em ativos especulativos. Se você não pode se dar o luxo de perder tudo, né? Você não pode se dar o luxo de colocar em ativos de risco, como as criptomoedas ou outros ativos baseados no mercado, como até mesmo ações e ETFs, para esse assunto. Então, seja um adiantamento para uma casa, um valor importante, uma compra futura, o dinheiro que você precisa nos próximos anos, ele deve ser mantido em contas seguras para que esteja lá quando você precisar. E se você busca um retorno absolutamente certo, a sua melhor opção é quitar a sua dívida, né? Você tem a garantia de ganhar ou economizar qualquer taxa de juros que você esteja pagando pela dívida, então você não vai poder perder. Por fim, pessoal, não negligencie a segurança de nenhuma bolsa corretora que você esteja usando. Então, tome muito cuidado com a segurança, com a proteção dos seus ativos que precisa ser reforçada, principalmente para criptomoeda. Então, é importante você deixar as suas criptomoedas devidamente segura em uma carteira de criptomoedas, né, para manter as suas moedas offline, para que fique inacessível a hackers, outras formas, né, de possíveis atentados, por exemplo, possíveis perdas. Embora a pessoa investir hoje diretamente em criptomoedas possa ser a maneira mais popular de fazer, os traders ele tem outras maneiras de entrar no jogo das criptomoedas. Alguns mais diferentes do que as outras, tá? Por exemplo,
a gente tem futuros de criptomoedas. Os futuros, eles são outra maneira de investir, né, de apostar, por exemplo, nas oscilações de preço do Bitcoin. E os futuros, eles permitem que você use o poder da alavancagem para gerar retornos massivos ou perdas. Então, os futuros, eles são um mercado em rápida evolução e eles exacerbam os movimentos já voláteis do mercado de criptomoedas. Existem alguns fundos de criptografia também, como o Bitcoin Trust, que vai permitir, pessoal, você investir nas oscilações de preço do Bitcoin, Ethereum e algumas outras altcoins. Portanto, eles podem ser uma maneira mais fácil de comprar criptomoedas por meio de um produto que é semelhante a um fundo. Outra opção também é a troca de criptomoedas ou até mesmo de ações nas corretoras, ou seja, comprar ações de uma empresa que está pronta para lucrar com o aumento da criptomoeda, independentemente do vencedor, também pode ser uma opção interessante. E esse é o potencial, por exemplo, de uma exchange como a Coinbase, ou uma corretora como a Kraken, né, que obtém uma grande parte das suas receitas do comércio também de criptomoedas. ETFs blockchain, ETF, né? Um ETF blockchain permite que você invista nas empresas que podem lucrar com o surgimento da tecnologia blockchain. Então, os principais ETFs de blockchain oferecem exposição a algumas das principais empresas de capital aberto que tem do setor, mas é importante, pessoal, observar que essas empresas geralmente fazem muito mais do que os negócios relacionados a criptomoedas. Então, isso significa que a sua exposição à criptomoeda ela vai ser diluída, reduzindo o seu potencial positivo e negativo. Cada um desses métodos ele vai variar em seu risco e exposição à criptomoeda. Portanto, você tem que você deve entender exatamente o que está comprando e se atende às suas necessidades. E aqui na Universidade do Bitcoin você vai ter muito conteúdo para você aprender se você está iniciando, né? Como fazer as suas primeiras compras de criptomoedas, como fazer o seu gerenciamento de risco, todos esses assuntos aqui na universidade tem e aqui a gente vai conseguir te assessorar muito melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, comecem a nos seguir, porque aqui na Universidade do Bitcoin todo dia tem vídeo para você. E eu espero encontrar todos vocês em um próximo vídeo. Abração. Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.